Graça e paz, Deus abençoe a todos. A saudação do apóstolo Paulo à igreja de Cristo na cidade de Corinto. Os primeiros 9 versículos da primeira carta de Paulo aos Coríntios diz o seguinte: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e nosso irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, e a todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz é que eu memorizei a outra versão que fala graça e paz a vós outros. Graça e paz a vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre por vocês, por causa da graça que lhes foi dada em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, tanto na palavra como no conhecimento de toda espécie. Assim como o testemunho de Cristo foi fortalecido entre vocês, para que vocês não tenham falta de nenhum dom enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos fortalecerá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio de quem vocês foram chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus pela sua palavra. A saudação do apóstolo Paulo não diz respeito única e exclusivamente à igreja de Corinto. Aliás, essa igreja aqui, volta e meia, ela está debaixo de sarrafo, debaixo de condenação. Eu até iniciei e vou continuar, né? Já trocamos o ano, já mudamos. Iniciei alguma leitura sobre a carta de Paulo aos Coríntios e outra sobre dons espirituais, sobre o Espírito Santo, porque eu peguei alguns livros, alguns textos, né, de alguns autores aí, famosões aí, reverendos de primeira linha, aqueles classe A, né, que usam a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto para falar do que eles entendem e interpretam como sendo uma referência ao fracasso pentecostal, ao fracasso carismático, ao fiasco dos movimentos espirituais. Uma hipocrisia, um cinismo, uma falta de respeito para com a palavra de Deus e para com o povo de Deus. Você não pode colocar na mesma linha o desenvolvimento da comunidade apostólica naquele período, ainda debaixo da supervisão dos apóstolos, há quase 2000 anos atrás, com os movimentos, sim, iniciados, promovidos, conduzidos pelo Espírito Santo no que diz respeito à renovação espiritual, renovação de dons espirituais, fortalecimento da Igreja de Deus em Cristo Jesus. São momentos distintos, são situações distintas. Dizer que é o mesmo é algo questionável, inclusive em termos hermenêuticos ou de interpretação. Coisa na qual eles deveriam ser os mestres, e assim mesmo se declaram mestres, mas muitas vezes não têm nenhum pudor em manipular a palavra de Deus de acordo com a sua própria conveniência. Então, vamos continuar falando sobre a igreja de Corinto, sobre dons espirituais, sobre o Espírito Santo, porque eu considero que ninguém é obrigado a participar de um movimento de renovação espiritual. Ninguém é obrigado a participar de um movimento ou do chamado movimento pentecostal ou carismático. Né? Ninguém é obrigado a absolutamente nada. O convite que nos é feito em Cristo Jesus é participarmos da família de Deus, numa vida de fé e comunhão com Deus, pela presença viva do Espírito Santo, pelo estudo, pela reflexão, pela orientação da palavra de Deus, tá? É o convite de Cristo Jesus para todos. Se a pessoa tem dificuldades no tocante a dons espirituais, coisa que eu considero que não é fatal para a vida de absolutamente ninguém, a pessoa pode ficar tranquila, porque ela não, em nenhum momento, deixará de ser objeto da ação, da atuação do Espírito Santo no tocante ao revestimento e também à capacitação para a vida cristã e para o ministério.
tá bom? Se a pessoa tem dificuldades, é uma dificuldade que ela tem. Para Deus não é necessariamente um obstáculo. Agora, se a pessoa se recusa a viver ou a experimentar ou não acredita naquilo, ela também não tem o direito de se propor a condenar o que ela não conhece, não viveu, não experimentou. Por conhecermos, por vivermos, por termos experimentado e ainda vivendo debaixo dessa realidade de renovação espiritual, de atualidade, de dons espirituais que nunca desapareceram totalmente sobre a face da terra na igreja, nunca desapareceram totalmente, tá bom? Diminuíram porque as pessoas abandonaram, mas sempre que buscaram, o Espírito de Deus renovou aquelas vidas e concedeu a possibilidade de realizações, operações e manifestações da graça de Deus em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo, principalmente no tocante à capacitação ao serviço cristão. Dom espiritual diz respeito a serviço cristão, ao serviço cristão. Tá? Vida cristã é uma coisa, espiritualidade cristã é uma coisa. Dons espirituais dizem respeito ao serviço, ao ministério. Então, a carta do apóstolo Paulo, ela não pode ser manipulada para condenar absolutamente nada, mas ela é uma referência no que diz respeito à instrução da igreja e do corpo de Cristo no tocante ao exercício dos ofícios e dos dons espirituais. Aí eu entendo, sim, o nível de negligência em vários aspectos, ele é permanente, ele é atual e ela pode ser usada assim para correção, para orientação, para buscar adequar a nossa prática ao que a palavra de Deus ensina. Porque o apóstolo Paulo, homem capacitado pelo Espírito Santo, tinha as suas preocupações, porque ele sabia das limitações dos dons espirituais. Ele sabia sobre o que ele estava falando. Nós é que precisamos dedicar muito tempo ao estudo, para entendermos aqui o que ele fala, o que ele apresenta para nós. Mas nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está falando das bênçãos de Deus em Cristo Jesus, e ele chama essa igreja que estava passando por inúmeros problemas, e nós sabemos que não era a única igreja que estava passando por inúmeros problemas, alguns eram gravíssimos, alguns estavam colocando a igreja debaixo de um risco muito grande, tocante às autoridades, ao Estado, mas também no que diz respeito a permanecer na graça de Deus em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo inicia sua carta dizendo: a igreja de Deus, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, e a todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja como a palavra profética, veja como o Espírito Santo usa uma realidade, usa um momento específico para alcançar todos aqueles que creem em Deus. A palavra do apóstolo Paulo, as orientações do apóstolo Paulo, da mesma maneira como nós vimos lá na palavra do profeta Isaías, ela se revela em diversos tempos, em diversas ocasiões. Não é só a igreja de Corinto, é também a nós, os que invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo Senhor, o mesmo Deus, a mesma salvação, a mesma graça e a mesma paz, gratuitamente oferecida por Deus em Cristo Jesus, que aqui é reapresentada pelo apóstolo Paulo para aquela igreja que estava doente, que estava enferma, que estava sofrendo, mas que pediu socorro, que pediu auxílio, que buscou um meio para ser curada, para ser tratada, para ser corrigida, para ser restaurada, tá bom? Graça e paz a vocês da parte de Deus nosso Pai. Graça e paz, é a mesma graça e a mesma paz oferecida gratuitamente a todo aquele que confessa o bom nome de Cristo Jesus, nosso Senhor.
E o apóstolo Paulo apresenta o caminho da cura. O apóstolo Paulo apresenta o caminho da restauração. O apóstolo Paulo apresenta o caminho da santificação. Porque a igreja foi chamada, a igreja é composta, a igreja é constituída por todos aqueles que foram chamados por Deus em Cristo Jesus para serem santos, tá bom? Não significa que todos sejamos santos, ou que estejamos santos tal qual os seremos no dia de Cristo Jesus. É uma jornada, é uma caminhada, é algo que foi proposto, graças a Deus. Graças a Deus. Porque, do contrário, todo e qualquer obstáculo, tropeço ou dificuldade se tornaria um fracasso em termos absolutos. Todos aqueles que foram chamados para a santificação do Espírito podem ser reconduzidos a essa jornada, a essa caminhada, a essa comunhão com Deus em Cristo Jesus pela fé em Cristo Jesus. Aquele que convida, aquele que chama, aquele que nos atrai a Deus é o mesmo que cura, é o mesmo que restaura, é o mesmo que corrige, é o mesmo que disciplina, é o mesmo que santifica, é o mesmo que justifica. Cristo Jesus, o caminho para a cura é o mesmo, o caminho para a restauração é o mesmo, é um só caminho, é Cristo Jesus. Não custa nada retornar aos inícios, às origens, né? Abrir a Bíblia nos evangelhos, uma leitura atenta dos evangelhos, das cartas apostólicas, dos salmos, dos provérbios, a meditação na palavra de Deus. Hoje está chegando aí, eu gostaria de falar que é muito material, não é. A publicação no Brasil de literatura voltada para a fé cristã, ela é pequena, tá? Como toda atividade cultural, artística, literária no Brasil, ela é pequena, ela é restrita e ela tem um custo bastante elevado. Mas a Bíblia está aí disponível. Bons livros estão aí disponíveis. Boa literatura no tocante às principais doutrinas da palavra de Deus estão disponíveis. E temos também as instituições, as igrejas, os ministros do Evangelho, que têm a obrigação de ensinar a palavra de Deus, de ensinar a verdade, de ensinar as doutrinas, de ministrar a cura, de ministrar a restauração, de reconduzir as pessoas à fé em Cristo Jesus e garantir que elas prossigam. Tá? O ministério cristão ele tem esse objetivo, o pastoreio, o cuidado, a supervisão, a condução, o caminhar junto. Ah, mas tá bom, o que está não é problema meu. O meu compromisso é com o que está na palavra de Deus. Se não se enquadra na palavra de Deus, em algum momento você terá que tomar uma decisão. Eu recomendo, não importando qual decisão que você tome as medidas saudáveis propostas pela palavra de Deus. Você não tem que esperar absolutamente ninguém. Pode você mesmo iniciar esse processo de cura, esse processo de recondução, esse processo de libertação do sofrimento, da angústia, da dor, do pecado, da dúvida, do erro, da revolta, né? Tem muita gente revoltada, tem muita gente profundamente ferida, magoada, o nível de mágoa e ressentimento no meio do cristianismo nos dias atuais, ele é intenso. Isso é sinal de feridas que não foram devidamente tratadas pela palavra de Deus. É bom procurar um médico, um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, um conselheiro. Tudo isso é muito importante. Agora, nunca deixe de recorrer a Deus em Cristo Jesus, dependendo da atuação do Espírito Santo e da palavra de Deus. São os meios saudáveis, eficientes e eficazes para que você experimente a cura e a libertação e desfrute da graça e da paz de Deus em Cristo Jesus, a qual todos nós fomos chamados, conforme afirma o apóstolo Paulo. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, tanto na palavra como no conhecimento de toda espécie. Enriquecidos em tudo. Nós somos uma
nesses momentos aí de oscilação econômica, questões financeiras no Brasil e no mundo, muitas pessoas enfrentando dificuldades financeiras, num mundo que nunca produziu tanto como produz hoje, né, atualmente, num mundo que produz riqueza aos trilhões anualmente, as pessoas ainda sentem alguma falta ou necessidade de recursos. Não estamos preocupados em questionar os modelos, os sistemas da economia ou coisas desse tipo. É que em Cristo Jesus há plena abundância de tudo. Se nós não desfrutamos, é porque, de alguma maneira, nós não estamos sabendo viver em conformidade com a palavra de Deus. Paulo diz: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, tanto na palavra como no conhecimento de toda espécie. Em Cristo Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, pode nos conduzir, tem o objetivo de nos conduzir de maneira vitoriosa em todas as áreas das nossas vidas. Em tudo é em tudo. E naquilo que não pode ser vencido ou superado, nós temos a certeza da graça, da paz e do amor de Deus, que excede todo o entendimento, nos capacitando a enfrentarmos aí o nosso calvário, a carregarmos cada um a sua cruz. O que o apóstolo Paulo aqui não está negando as dificuldades da vida ou o sofrimento, coisa que ele soube viver, soube aceitar, soube ser fortalecido pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, em todas as circunstâncias, na vida, na prisão e na morte. Então, ele não propõe uma ilusão, uma fantasia. O apóstolo Paulo está falando da vida cristã, que pode ser conduzida à vitória sobre o mundanismo, porque em Cristo Jesus absolutamente tudo é suprido. Tá? As riquezas da graça de Deus se revelam e se manifestam na vida do fiel através da fé em Cristo Jesus. Assim como o testemunho de Cristo foi fortalecido entre vocês, para que vocês não tenham falta de nenhum dom enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém já me questionou: Marco, você fala aí de dons espirituais, onde eu estou, o pessoal fala que o dom é tudo. O dom é Jesus Cristo, tá bom? Quando você vai falar de dons, o dom de Deus para a salvação da humanidade é Jesus Cristo, que é a salvação de Deus. Os dons para o serviço cristão, eles são limitados, porque eles são temporais. E quando o apóstolo Paulo aqui, para que vocês não tenham falta de nenhum dom, ele vai conduzir os seus ensinamentos à fé, à esperança e o amor, porque são os que permanecem, são os que nos transportam para além dessa vida, para além dessa vida. São manifestações da graça de Deus e da paz de Deus, a fé, a esperança e o amor, que você encontra em Cristo Jesus também. Então, o dom é Cristo Jesus, a oferta gratuitamente de Deus para que participemos do reino, para que sejamos acolhidos como filhos, está em Cristo Jesus. É sempre Jesus, o Cristo. Quando se fala de dons também, aqui é importante dizer, eu não tenho nenhuma dúvida, no Evangelho, o próprio Senhor Jesus declarou, ele afirma aqui, o Evangelho de Mateus, os versos 22 e 23, 21 ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A obediência, a submissão. Aqui, chamados para a santificação, para a obediência pela fé. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, a maldade, o pecado. Meu Deus, o que é isso? Não estou dizendo que o dom é irrelevante.
ele tem seu propósito no que diz respeito ao serviço cristão, ao ministério, com vistas à edificação da igreja, do corpo de Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus advertiu. E veja aqui que ele escolhe, de propósito, três manifestações espirituais, três realizações ou operações, que é a profecia, que chamava muito atenção nos dias de Cristo Jesus e sob determinadas circunstâncias até hoje, que é o expulsar demônios, e operação de milagres. Profecia, Senhor, os profetas, os exorcistas e os operadores de milagres. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. O que esses homens fizeram de errado? Bom, o que esses homens terão feito de errado, eu não sei. Eu não sei. Jesus fala que não serão poucos, ele diz que serão muitos. Mas uma leitura, uma releitura, prestar atenção no texto. Então, essas pessoas não terão nenhum pudor, são descarados, são arrogantes e presunçosos. Em teu nome, nós. Em teu nome, nós. Eles colocam os seus próprios nomes ao lado do nome santo de Cristo Jesus. Essa é a desgraça, essa é a tragédia de muitos ministros do Evangelho. Essa corrupção, essa arrogância, essa vaidade. Os discípulos de Cristo Jesus, quando foram enviados 2 a 2 para proclamarem o Evangelho, as boas novas em Israel, eles voltaram fascinados. Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Senhor Jesus, no teu nome os demônios fugiam. No teu nome os cegos voltaram a enxergar. Senhor Jesus, no teu nome os paralíticos voltaram a andar. Senhor, no teu nome os leprosos foram purificados. Senhor Jesus, no teu nome manifestou-se a salvação de Deus. É um detalhezinho que muitos não atentam, tá? O nome santo de Cristo Jesus é soberano, é eterno. Então, quando falamos dessas questões de dons espirituais, alguns se deixam envolver por esses dons, que têm o objetivo de servir ao próximo, de servir à igreja, de servir e edificar o corpo de Cristo, e passam a se envolver com isso de tal maneira a serem levados pela soberba. É o mesmo pecado, né? A soberba, a arrogância, o orgulho, é o pecado. Invariavelmente é o pecado que condena o ser humano, que nós devemos lutar contra ele de todo jeito. Então é melhor não ter dom nenhum. Não é essa a questão. Não é essa a questão. A pessoa quando é tomada pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, ela não tem necessariamente um desses três dons espirituais aqui. Mas Jesus está usando a questão dessas manifestações, dessas operações espirituais para revelar que o dom espiritual para o serviço não tem necessariamente um vínculo, ou um comprometimento, um compromisso direto com a salvação daquela pessoa, daquele indivíduo. Por isso ele coloca aí primeiro os superastros do dia de hoje, né, dos meios cristãos, né, os profetizadores, os operadores de milagres e os exorcistas. Então a palavra de Deus, estudada de forma adequada, nos coloca no nosso devido lugar, objetos, alvos do amor de Deus, da graça de Deus revelada em Cristo Jesus, para que não tenham falta de nenhum dom. Eu gosto de pensar a fé, a esperança e o amor a Deus acima de todas as coisas, que se manifesta no amor ao próximo como a nós mesmos, que é um exercício, que é uma dinâmica, que é uma batalha, que é uma luta, tá? Fugirmos aí do ódio, da revolta, fugirmos aí do desejo de vingança, né, de revanche, do revanchismo. O amor ao próximo é isso, é renunciar à vingança, renunciar
a mágoa, ao ódio, deixar para que o justo juiz faça justiça e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Ele também vos fortalecerá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. É importante que no dia de Cristo Jesus nós não sejamos repreendidos, como o serão alguns que serão dispensados, serão não terão nem chance de chegar perto de Cristo Jesus, muito menos de ingressar no reino de Deus ou no reino dos céus, não importa como você queira falar, é um só reino, porque há um só Deus. Agora, a fé, a esperança e o amor são esse dom que se revelam através de Cristo Jesus, que te conduz para a vida eterna, irrepreensíveis naquele dia. O apóstolo Paulo diz isso porque na vida cristã, na jornada cristã, vez ou outra, nós seremos alvo de repreensão por parte de Deus, por parte do Espírito Santo, sempre que errarmos, sempre que falharmos, sempre que pecarmos, tá bom? Irrepreensíveis, nós precisamos ser no dia de Cristo Jesus. E ele fortalece, ele anima. O apóstolo Paulo não desanima ninguém. Deus é fiel. A fidelidade de Deus se revela através de Cristo Jesus. Deus é fiel por meio de quem vocês foram chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há motivo para aflição, não há motivo para desespero, não há motivo para revolta, não há motivo para ódio, não há motivo para cultivar mágoas ou ressentimentos. Coloca isso aos pés de Cristo Jesus, para que a plenitude da graça se manifeste na sua vida, para que não te falte nenhum dom, para que não te falte fé, esperança e amor. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda paz.